A África é um continente rico em diversidade cultural e geográfica. É também o lar de alguns dos exércitos mais poderosos e influentes do mundo. Embora falemos frequentemente dos exércitos americanos, russo ou mesmo chinês, o continente africano permanece bastante discreto. Contudo, 5 exércitos destacam-se pelo poderio das suas forças armadas: Egito, Argélia, África do Sul, Nigéria e Etiópia. Estas nações investiram maciçamente na modernização dos seus equipamentos, na formação de seus soldados e no desenvolvimento de estratégias de defesa avançadas, intervenientes militares essenciais no continente. É por isso que neste vídeo convido você a descobrir as características e capacidades destes 5 exércitos, destacando a sua importância estratégica e seu papel na estabilidade regional. O Egito continua a ser a principal potência militar africana, de acordo com a edição deste ano do ranking dos exércitos mais poderosos do mundo. Este ranking é feito pelo site americano especializado em defesa chamado Global Firepower. O país é o 15º de um total de 145 países estudados, com uma pontuação de 0,283 pontos, em um ranking que se baseia em 60 critérios, como o número de militares na ativa, a força naval e o orçamento destinado à defesa. As Forças Armadas incluem o Exército, a Força Aérea, a Marinha e o Comando de Defesa Aérea. O Comando Supremo das Forças Armadas é o Presidente da República. Tem 440 mil militares ativos e 480 mil reservistas, 5.340 tanques e 1.080 aeronaves militares, bem como 140 navios de guerra. O orçamento militar do Egito foi de 11,2 bilhões de dólares em 2020. O país registrou progressos significativos no domínio dos drones e dos sistemas aéreos não tripulados. Estão cada vez mais presentes nas atividades do Exército. O Egito foi anfitrião da 3ª edição da Exposição Internacional das Indústrias Militares e de Defesa em 2023. Mais de 400 empresas de 46 países participaram do evento, apresentando as mais recentes tecnologias, equipamentos e sistemas militares utilizados em terra, no mar e na água. Entre as tecnologias apresentadas está um dispositivo destinado a reduzir os riscos de captura durante reuniões presenciais e evitar escutas clandestinas. Ele tornou-se um componente essencial dos protocolos de segurança para agências militares e governamentais em todo o mundo. A Argélia ocupa a 2ª posição no continente africano, 26ª globalmente e 3º no mundo árabe, atrás do Egito e da Arábia Saudita. A força total do exército argelino é composta por 465 mil homens, 130 mil soldados ativos, 135 mil reservistas e 200 mil paramilitares. As forças terrestres constituem o principal componente do exército argelino. Em termos de poder militar, possui 547 aviões e 273 helicópteros do lado da Força Aérea, enquanto a sua marinha inclui 5 fragatas, 6 corvetas, 6 submarinos e 25 barcos de patrulha. Todas essas forças estão colocadas sob a autoridade do Ministério da Defesa Nacional e do Presidente da República, que é, segundo a Constituição, o líder supremo das Forças Armadas. O país enfrenta diversas ameaças e está preocupado com as mudanças em curso no Sahel. Teme um afluxo de refugiados e uma possível infiltração de grupos terroristas no seu território. Nos últimos anos, seu exército se modernizou. Também investiu em ciência para melhorar as suas capacidades de defesa. E como o Egito, se envolve no desenvolvimento dos seus drones, principalmente o El Jazair 54 e o El Jazair 55. São modelos modificados e melhorados, implementados por uma empresa dos Emirados Árabes, especializada na fabricação de veículos aéreos não tripulados. Eles foram testados com sucesso pela primeira vez em dezembro de 2018. Em abril de 2019, os utilizou numa situação real para destruir casas pertencentes a grupos terroristas. Foi celebrado também um acordo de venda entre o Comando das Forças Aéreas e o grupo turco Indústrias Aeroespacial para o fornecimento de 6 drones. Isso permitirá que ele esteja preparado em caso de guerra. A África do Sul está em 3º lugar e é o 35º globalmente. A Força de Defesa Nacional Sul-Africana é o nome dado ao Exército Sul-Africano. Em 1994, sucedeu a Força de Defesa Sul-Africana, ao assumir o controle das antigas forças militares do país.
é composto por 4 unidades: o Exército, a Aeronáutica, a Marinha e o Serviço de Saúde do Exército. Em 2017, as suas Forças Armadas contavam com mais de 77 mil membros ativos, incluindo 8 mil atribuídos à saúde. A reserva abriga aproximadamente 23 mil pessoas. O seu orçamento para o período de 2017 a 2018 foi de mais de 3 milhões de dólares, ou aproximadamente 1% do PIB. Desde 1999, o Exército Sul-Africano está organizado em 2 brigadas. Em conjunto, correspondem a 2 batalhões de infantaria mecanizada, 3 batalhões de infantaria motorizada, 10 batalhões de infantaria ligeira, 4 regimentos de artilharia e 2 regimentos de engenharia de combate. Já a Força Aérea é composta por 226 aeronaves. Em 3 de maio de 2024, o país lançou um centro de IA com foco militar, denominado Unidade de Pesquisa de Inteligência Artificial de Defesa, da Academia Militar de Saldanha, no Cabo Ocidental. Esta iniciativa foi possível graças à parceria entre o Ministro das Comunicações e Tecnologias Digitais e o Ministro da Defesa. O objetivo é implantar o potencial da IA no setor de defesa sul-africano, bem como no desenvolvimento e na segurança nacional. Ela será integrada nas operações de defesa e militares, que também mostra que o país quer permanecer moderno à medida que a tendência global muda para as aplicações militares baseadas em IA. O Exército Sul-Africano esteve envolvido em vários conflitos recentes. Cerca de 2.900 soldados foram destacados para a RDC desde meados de dezembro de 2023. Este destacamento atraiu críticas generalizadas. 2 soldados sul-africanos foram mortos e 3 gravemente feridos por tiros de morteiro lançados na sua base perto de Goma, em 14 de fevereiro de 2024. Na 4ª posição temos a Nigéria, que ocupa a 39ª posição global. O país é a principal potência militar na zona da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. É seguido pela Costa do Marfim, Gana, Mali e Níger. As Forças Armadas Nigerianas foram fundadas em 1960, após a independência do país do Reino Unido. Incluía oficialmente um total de 162 mil militares ativos no início de 2015. As Forças Armadas Nigerianas são compostas por 3 ramos principais: o Exército, a Força Aérea e a Marinha. Cada um desses ramos desempenha um papel crucial na defesa da integridade territorial da Nigéria. Eles também participaram de diversas missões internacionais da ONU na manutenção da paz, como por exemplo no Líbano, Serra Leoa ou no Congo. Mas seu exército também enfrenta conflitos internos. Enfrenta uma onda sem precedentes de crises de segurança devido à insurreição do Boko Haram e do Estado Islâmico. O conflito com o grupo Boko Haram causou quase 350 mil vítimas e forçou milhões de pessoas a abandonarem as suas casas. Mas as forças de segurança nigerianas também são acusadas de cometer violações dos direitos humanos e crimes ao abrigo do direito internacional, principalmente no âmbito das operações realizadas para responder ao aumento da violência no sudeste do país. Em 24 de janeiro de 2023, na região de Doma, mais de 40 pastores foram mortos durante um ataque da Força Aérea. Esses conflitos mostram que a Nigéria enfrenta muitos desafios de segurança, apesar do poder do seu exército. O último país desta classificação é a Etiópia, que é o 5º exército mais poderoso da África e o 49º a nível mundial. Chamadas de Forças de Defesa Nacional da Etiópia, são compostas por 2 ramos distintos: o Exército e a Força Aérea. Possui várias organizações industriais de defesa que produzem vários tipos de armamento. Em 2015, eram 182 mil homens regulares. No mesmo ano, o orçamento da defesa foi de 399 milhões de dólares. O país esteve envolvido em vários conflitos internos recentemente. Nos últimos anos, os drones tornaram-se uma arma fundamental, especialmente porque oferecem uma imensa vantagem em termos de vigilância militar. Eles são particularmente usados em conflitos internos. Pelo menos 108 civis foram mortos em janeiro de 2022 em ataques aéreos, levados a cabo pelas forças aéreas da Etiópia em Tigray. Esta ação destaca o papel central que os drones de guerra assumem neste conflito. Segundo vários analistas, há provas claras de que a Etiópia adquiriu drones de múltiplas fontes e não hesita em utilizá-los. Estamos falando de drones iranianos, turcos e chineses. As forças armadas destes países africanos ilustram a diversidade e o poder militar do continente.
Cada um desses exércitos foi capaz de desenvolver capacidades únicas, adaptadas aos seus contextos geopolíticos e de segurança.